Animais Invertebrados 1. Olá, tudo bem? Como é que você está? Nossa aula será sobre Animais Invertebrados 1, onde iremos abordar características gerais dos animais e também falaremos dos animais poríferos, quinidários, plateumintos e nemateumintos. Você já deve ter ouvido falar em histórias de que uma água-viva queimou alguém. Agora eu te pergunto, por que a água-viva queima alguém se ela é feita de água? E o personagem Jeca Tatu, criado pelo Monteiro Lobato, aquele mesmo que criou também a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele era preguiçoso ou ele era uma pessoa doente? E o tubarão, que é um animal vertebrado, que tem esqueleto, mas o esqueleto dele não é de osso. Então, estas e outras perguntas nós iremos esclarecer durante toda a aula de Animais Invertebrados 1. Vamos iniciar então pelas características dos animais. Primeira coisa, temos que aprender a classificar um animal. E um animal pertence a um reino, o reino animal. Segunda coisa é saber o que é um animal. Então eu vou te perguntar, o que é um animal? Eu vou te responder. Um animal é um organismo que tem características muito específicas e bem definidas, tais como serem pluricelulares, se alimentarem por ingestão, serem sensíveis, enfim, uma série de características que quando você estiver diante de um organismo, você vai ter certeza que está diante de um animal, assim como a gente pode caracterizar um vegetal ou um fungo, etc. Tranquilo? Agora vamos estudar cada uma dessas características. Uma das principais é que todos os animais são pluricelulares, sejam eles macroscópicos ou microscópicos. Não esqueça, não existem animais unicelulares. Tranquilo? Outra característica importante é que os animais todos se alimentam por ingestão. A comida tem que estar ali, o animal tem que ir lá, tem que buscar a comida, de qualquer jeito, seja predador, seja filtrador, mas ele tem que buscar a comida na natureza. Diferente das plantas, né, que realizam a fotossíntese. Por isso os animais são chamados de heterótrofos, aqueles que conseguem o alimento na natureza. Outra característica sensacional é a capacidade de sensibilidade e o sistema nervoso presente nos animais. Quando a gente leva um beliscão, dói. Então a dor é uma sensação. Todos os animais sentem, de certa forma, um pouquinho de dor ou muita dor. Isso tudo é possível porque existem os órgãos sensoriais, como a visão, a audição, paladar e outros. Isso tudo é coordenado por um sistema nervoso, gânglios, cérebro e por aí vai, tá? Uma outra característica interessante de analisar é que os animais se locomovem, eles se deslocam. E todos os animais que se deslocam, que se locomovem, são chamados de vida livre. Mas atenção, nem todos têm vida livre. Alguns são presos, são fixos, e eles são chamados de sésseis. Exemplo, os corais. Outra característica é que os animais podem ser de dois tipos, vertebrados e invertebrados. Você, que animal que você é? Você é um animal. Você é um animal vertebrado, assim como eu. Nós temos a nossa coluna vertebral, que pode ser de osso, pode ser de cartilagem. Já os animais invertebrados, eles não têm uma estrutura óssea nem cartilaginosa, eles não têm coluna vertebral. Eles têm uma casca, geralmente, que envolve o corpo, ou não tem nada. Exemplo de quem tem uma casca, um inseto. Exemplo de quem não tem nada, uma lesma. E agora, novamente, a pergunta do tubarão. Um tubarão é um animal vertebrado e tem esqueleto, só que ele não tem ossos. Por quê? Ora, porque o esqueleto do tubarão é constituído de cartilagem, um material mais flexível, mais emborrachado. Então tem que ficar claro, um animal vertebrado tem que ter esqueleto, tem que ter coluna vertebral, mas não necessariamente tem que ser de osso, que nem é o nosso caso. Pode ser também de cartilagem, como é o caso do tubarão da raia. Tá bem? E por fim, uma outra característica que eu acho muito interessante abordar é a sexualidade dos animais. Os animais realizam os dois tipos de reprodução mais importantes que existem, que é a reprodução sexuada e assexuada. A reprodução sexuada é aquela que envolve o sexo, a fusão de gametas, espermatozoide mais óvulo. A reprodução assexuada é muito parecida com a dos vegetais, como brotamento, por exemplo. Um exemplo de reprodução sexuada é o que acontece conosco, com os humanos, com os cachorros, com os gatos.
Um exemplo de reprodução assexuada é o que acontece, por exemplo, com as esponjas, onde brotam esponjinhas uma do lado da outra, e cada esponjinha é um indivíduo. Tá? Esponjas e quinidário. Vou te fazer uma pergunta muito interessante. Será que o paraíso existe? Olha, eu acho que sim. Quer que eu te diga como? Uma praia, uma areia clara, uma água transparente, peixinhos no fundo e você mergulhando e vendo tudo isso. Isso é fato, isso existe. Agora, por que eu estou citando isso logo no começo? Porque eu quero falar de dois grupos de animais, os quinidários e as esponjas, que são típicos dessas regiões que nós chamamos de regiões paradisíacas. Vamos começar a falar das esponjas. As esponjas são os animais mais primitivos que existem. Não há nada mais igual a eles. Primeiro, eles não são nem formados por tecidos. Ah, mas o que são então, professor? Esponjas, na verdade, são animais constituídos por células espalhadas pelo corpo. Cada célula executa várias funções, e funções acumuladas por isso. Tá? Outros animais já são formados por tecido. As esponjas, não. Todas as esponjas são aquáticas. Todas as esponjas vivem em ambiente aquático, que pode ser marinho, como predominante, ou do ciclo, água doce. As esponjas se misturam com os corais, que é um grupo de animais que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, onde tiver coral, tem esponja junto. Tranquilo? Agora, talvez a principal característica das esponjas seja a seguinte: o corpo delas é cheio de poros. Por isso, eles também podem ser chamados de poríferos. Então, a ideia de esponja é uma imitação justamente daquela esponja que nós temos na nossa cozinha. Então, quando classificaram as esponjas pela primeira vez, optaram por esse nome. Mas também podemos chamar de poríferos, animais com o corpo cheio de poros. A partir de hoje, quando você chegar com a sua mãe e falar: mãe, eu quero lavar a louça com esponja, você também pode brincar com ela e dizer assim: mãe, eu quero lavar a louça com um porífero, desde que aquela esponja que você tem ali seja uma esponja de origem animal, de origem porífera. E aí você deve estar perguntando assim para mim: ué, mas então o que uma esponja come? É um animal que está preso, que está dentro da água, mas o que ele come? Ele é um animal filtrador, por isso que o corpo é cheio de poros. A água entra pelos poros, dentro desse animal tem vários tipos de células que absorvem o alimento que está suspenso na água, e depois quando a água sai pela boca da esponja, já sai sem o alimento, já sai limpa, e o alimento ficou todo filtrado dentro dela. Tranquilo? E já que estamos falando de animais aquáticos, vou te dar uma dica de classificação desses animais. Os animais aquáticos podem ser classificados em 3 categorias: plâncton, nécton e bênton. O plâncton é formado apenas por seres microscópicos, que podem ser de origem vegetal, como as microalgas, chamadas de fitoplâncton, ou de origem animal, como os microanimais, chamados de zooplâncton. Eles vivem na superfície da água e estão à mercê das suas correntes. Já o nêcton se refere aos animais maiores, que conseguem nadar e praticamente nunca tocam o fundo aquático. É o caso dos peixes, dos golfinhos, das baleias, entre outros. E o bênton se refere aos animais que vivem no fundo aquático, tocando no solo, como as estrelas do mar, ostras, mexilhões, entre outros. As esponjas se reproduzem dos dois modos, sexuadamente e assexuadamente. Mas atenção, as esponjas preferem a reprodução assexuada, tipo brotamento. E agora vamos falar dos quinidários, que também podem ser chamados de selenterados. Com certeza você já deve ter ouvido falar em quinidários. Quer que eu te dê um termo simples? Água-viva. Quem nunca ouviu falar numa água-viva? Então, a água-viva é um dos exemplos de quinidários. Os quinidários são animais que vivem na água, são animais aquáticos, predominantemente marinhos, e que apresentam 2 formas de corpo. A forma de medusa, que é a clássica água-viva, e a forma de pólipo, que no caso o mais famoso são os corais. Os quinidários são bem mais complexos que as esponjas. Sabe por quê? Porque eles já são formados por tecidos, que por sua vez já têm órgãos, e que por sua vez se organizam em sistemas. E dos sistemas, 2 são bem evidenciados: o sistema digestório e o sistema nervoso.
uma água-viva tem boca, tem intestino e tem sistema nervoso. A partir de hoje, respeite uma água-viva. Mas talvez aquela característica que vai definir o grupo dos quinidários seja a presença de uma estrutura que libera uma substância que queima, uma substância que é urticante, em homenagem à urtiga. Estamos falando do quinidócito, que na verdade é um complexo celular que tem um líquido que arde, um líquido cáustico. E essa estrutura está localizada nos tentáculos das águas-vivas ou dos pólipos. Então não se esqueça, a partir de hoje, quando você tocar numa água-viva, toque na umbrella dela, né? Ou seja, naquela parte mais superior. Não brinque de tocar nos tentáculos, porque ali tem os quinidócitos que liberam substâncias que queimam. Então eu posso agora, e já com resposta, né, fazer a pergunta: por que a água-viva queima? E você mesmo já pode responder: porque ela tem o quinidócito, que libera a substância urticante, a substância cáustica, que vai queimar realmente, que vai machucar nossas células, nossos tecidos. Tá? Todo cuidado é pouco com o quinidário. No filme Procurando Nemo, repare que o peixinho, o Nemo e o seu pai, brincam no meio de anêmonas. A anêmona é um quinidário e aqueles peixinhos brincam nos tentáculos. Mas olha, alguns animais conseguem interagir com os tentáculos dos quinidários. Não são todos não. Não vai imitar o Nemo que você vai se dar mal. Quanto à reprodução, os quinidários realizam os dois processos, sexuada e assexuadamente. Só que isso ao mesmo tempo. Então, o quinidário realiza um fenômeno chamado alternância de gerações, que acontece mais ou menos do seguinte modo. A medusa macho libera o gameta masculino e este fecunda o gameta feminino da medusa fêmea. Disto surge o ovo ou zigoto. Do zigoto nasce uma larva e esta irá virar um pólipo. E depois, este pólipo originará várias medusas pequenas. Todo este fenômeno reprodutivo é chamado de alternância de gerações. Porém, vale lembrar uma coisa: nem todos os quinidários se reproduzem por alternância de gerações. Alguns, como as hidras e os corais, eles só se reproduzem sexuadamente ou assexuadamente de modo isolado. Um coral reproduz com outro coral de modo sexuado, mas um coral também pode originar-se por brotamento também de modo isolado. Não necessariamente alternando medusa, pólipo, medusa, pólipo. E já que estamos falando tanto de corais, por que não abordarmos os recifes coralinos? Os recifes de corais hoje são usados como indicadores de poluentes, pois eles só vivem, só se multiplicam em águas claras, águas tropicais e principalmente despoluídas. Então fique de olho nisso. Ajude a não destruir o mar onde tem esses paraísos coralinos. Olá pessoal, a gente está aqui com o Mário e a gente vai conversar a respeito de seres marinhos. Como é que vai, Mário? Tudo bem? A gente queria saber a respeito dos corais. É verdade que eles podem ser eternos? Os recifes, onde os corais se desenvolvem, sim. Dependendo do ambiente, se a água se manter limpa, o ambiente estável, eles sim podem ser eternos. Mas os corais não, porque eles são animais. E eles vão ter um ciclo biológico de vida e morte comum a todos os animais. Aqui, por exemplo, a gente pode ver um coral. Ah, esse aqui é um coral. Sim, esse é um coral que a gente pode dizer um coral mole. E ele vai se desenvolver em cima de uma estrutura calcária que a gente pode considerar uma parte do recife. Depois a gente tem outra parte do recife e outros animais que vão se desenvolvendo em cima do recife de coral. Com o tempo, esse recife vai praticamente sendo envolvido pelos corais, que são os animais que vão se desenvolvendo em cima dele. Uma outra dúvida, Mário. Por exemplo, esses corais que a gente identifica de cara, como você falou. Se eu estou passeando com a minha família, eventualmente na praia, e eu encontro um desses, eu posso segurar com a mão, levar para casa? Sim, é mais seguro você não tocar, porque todo animal tem algum grau de urticância. Urticância? O que é isso, Mário? É uma queimação que dá na pele. Então, quando é um animal, dependendo do animal, vai ser um grau maior ou menor de urticância. Você falou disso. A gente aprendeu na aula que as águas-vivas, elas podem matar pequenos animais com a sua toxina, com a toxina dos tentáculos.
Uma vez, tô me lembrando, eu fui pra praia e eu acabei encostando numa água-viva. Nossa, dói muito, né? Parece que tá queimando. Sabe me dizer por que isso acontece, Mário? Então, a água-viva ela tem uma toxina que ela libera, no caso se ela se aproximar de um predador, ou se um predador, na verdade, se aproximar dela, ou para se alimentar, para que ela capture uma presa. Mas se você estiver passando perto e encostar nela sem querer, isso vai dar uma ardência razoável. Mas não ao ponto de te matar, porque como você tem o ser humano tem uma estrutura, um volume maior, vai ser difícil essa toxina chegar a um ponto de matar ele, a não ser que seja uma água-viva gigantesca. Bom, o melhor mesmo é manter distância delas. Mário, você pode mostrar pra gente aqui o que mais, que outros seres vivos você tem aqui dentro desse aquário? Ah, sim. Aqui tem bastante seres diferentes que a gente não vê sempre. Vamos ver se eles aparecem aí pra gente. Tomara que eles apareçam, né? Olha só. Plateumintos e nemateumintos. Você já deve ter ouvido falar na palavra verme. Pois é, mas agora nós vamos te dar o conceito desta palavra, por que existe a palavra verme, e também explicar quais são os animais conhecidos como vermes. Você sabia que a palavra verme está relacionada com o corpo desse animal? Então vamos lá, a partir de hoje, verme é um animal que é cilíndrico, comprido e que é mucoso. Ou seja, o que seria mucoso? Tem um aspecto lubrificante, meleca, tipo isso daqui. Isso é mucoso, tá? A cobra, por exemplo, não pode ser chamada de um verme, porque ela é comprida, ela é cilíndrica, mas ela não é mucosa. Lembrando que a cobra é um animal vertebrado e tem outras características que a ajudam a definir como cobra. Agora, os vermes não obrigatoriamente têm que ser parasitas, como são conhecidos. Verme é um formato de corpo. Então tem verme de vida livre, no solo, na água, que não fazem nada, apenas são predadores e vivem a sua vidinha no seu canto. Outros não, são parasitas como aqueles que você conhece, como o esquistossoma, a lombriga, entre outros. Um parasita é um animal que invade outro ser vivo, chamado de hospedeiro, e obtém dele os nutrientes necessários à sua sobrevivência. Alguns chegam a utilizar o hospedeiro como forma de moradia. Os parasitas podem ser externos, como a pulga e o carrapato, ou internos, como a lombriga e a tênia. A ação de um parasita causa desequilíbrios no corpo do hospedeiro, gerando doenças que podem, inclusive, levar à morte. Vamos agora estudar os animais plateumintos. Se eu te falar que existem animais achatados, você vai achar que isso é uma mentira? Pois pasme, isso é uma verdade. Os plateumintos são vermes que têm o corpo achatado, dorso ventral, ou seja, dorso ventral. Tranquilo? Outra característica importante dos plateumintos é que eles não necessariamente são parasitas. Existem os parasitas, como a tênia e o esquistossomo, e existem os não parasitas, de vida livre, como é o caso da planária, que inclusive é aquática. A planária é inofensiva, vive na água doce, como rios, lagos e açudes, livremente, caçando sua comida, pois é predadora. Ela é famosa devido ao formato engraçado dos seus ocelos na cabeça, dando uma aparência de olhos estrábicos. Mas os ocelos não são olhos, mas sim órgãos que sentem a luz, fazendo a planária saber onde está claro e escuro. E agora vamos falar das doenças causadas por vermes plateumintos. A primeira delas, a esquistossomose ou barriga d'água.
Esta doença é causada por um verme chamado Schistossoma mansoni e é transmitida por um caracol que fica na água do grupo chamado Biofilaria. Assim, como é que você acha que a gente pega essa doença? Obviamente que estando dentro da água. E é isso mesmo, o caracol libera uma larva que chama-se cercária e esta larva fica nadando. Quando nós vamos lá dar um tibum, dar um mergulho, e aí o que acontece? A larva vai e pum, penetra na nossa pele. Nada acontece, dá uma coceirinha, a gente sai da água e com o passar dos dias e meses, essa larva vai originando vários vermes adultos, ou seja, vários esquistossomos. Eles vão se depositar no fígado e na corrente sanguínea. Aí o fígado vai inchando, alguns vasos inclusive rompem-se. E aí a consequência é aquela barriga enorme, né? Por isso que tem o nome de barriga d'água. Mas essa é uma doença muito difícil de curar. Então, a melhor forma é nos prevenirmos. Todas as medidas de prevenção são chamadas de profilaxia, ou medidas profilácticas. E duas são muito importantes. A primeira, obviamente, é quando você for num lugar que tem um rio, um açude, enfim, um lugar que tem água, e esse lugar é conhecido como lagoa ou ambiente de coceira, não toma banho lá. Porque se dá coceira é porque tem as larvas penetrando na pele. E a outra são medidas de saneamento. Quando você sentir as suas necessidades, tem que fazer num banheiro e não ao tempo, não no ambiente livre, porque aí a chuva vai levar, as suas necessidades vão chegar na água e o ciclo continua e a doença não vai parar. Outra doença importante é a teníase, também conhecida como solitária. Obviamente que essas doenças são causadas por tênias. E as tênias se destacam pelo seu corpo, que é muito estranho. E o tamanho? Acreditem, tem tênias maiores de 10 metros, tranquilamente. E o corpo de uma tênia se divide em 3 partes. A cabeça, que pode também ser chamado por alguns como escólex, o colo e o corpo, que também pode ser denominado de estróbilo. E observe que o estróbilo é segmentado, é cheio de partes. Cada uma dessas partes é chamado de um proglote. E acredite, toda a tênia, com todos os seus proglotes, é hermafrodita. Ela consegue produzir gametas femininos e masculinos e a grande maioria deles acontece a autofecundação. Disso surgem muitos ovos e aí a consequência é o início do ciclo reprodutivo da tênia. Há 2 tipos de tênia, a tênia saginata e a tênia solium. A tênia saginata se contrai ingerindo carne de boi. Olha, saginata, vaca. Já a tênia solium se contrai ingerindo carne de porco. Ó, solium suinum. 2 diferenças entre a tênia saginata e solium. A tênia saginata é muito comprida e não tem estrutura na sua cabeça. Já a solium, ela é mais curtinha e tem uma estrutura com ossículos bem destacada. E agora vamos falar do ciclo reprodutivo. Tudo começa quando uma criança ingere a carne de boi ou de porco mal passada. E essa carne tem larva no seu interior. Quando ingerimos, essa larva no nosso corpo vai eclodir, vai nascer uma tênia que vai ficar adulta. Esta tênia depois colocará ovos que sairão junto com os proglotes pelas fezes, contaminando o alimento do boi ou do porco. Então o que eu expliquei foi o ciclo da teníase ou da solitária, que se contrai ingerindo carne de porco ou de boi. Mas atenção, existe uma outra doença nesse contexto todo. É a cisticercose, que é transmitida pela tênia solium e por isso envolve o porco. Mas olha, só contraímos cisticercose se ingerirmos os ovos da tênia solium no alimento ou na água contaminada, e não as larvas. Por isso, o problema não está em comer carne de porco, mas no alimento contaminado com a tênia do porco. Mais uma doença onde o melhor é prevenir. Uma medida profilática é o saneamento básico, usar banheiros para fazer as fezes e cuidar bem dos criadouros, cuidar da pocilga, no caso de porcos, e dos currais, no caso dos bois. Um curral e uma pocilga bem cuidado significa ter animais saudáveis e, por sua vez, impedir que o ciclo se propague. Agora nós vamos estudar os nemateumintos.
Estes já são vermes mais sofisticados que os plateumintos. O corpo deles passa a ser cilíndrico ao invés de achatados, e eles desenvolvem pela primeira vez uma cavidade que vem a se chamar de pseudoceloma. Acreditem, esta cavidade é importante para o surgimento de órgãos. Já está se percebendo que esse animal, sendo sofisticado, vai desenvolver órgãos e sistemas. E o sistema que mais se destaca é justamente o sistema digestório, onde agora vai aparecer o ânus. Então começa com boca e com ânus. Os nemateumintos, não necessariamente todos são parasitas. Assim como os plateumintos, também existem nemateumintos, ou seja, vermes de vida livre. E eles não são famosos. São muitos, são abundantes no solo, e a maioria é microscópico. E por falar em parasitas, 3 doenças se destacam nesses vermes: a ascaridíase, a elefantíase e o amarelão. E agora vamos falar de cada uma delas. Quem nunca ouviu falar em lombriga? Pois é, a lombriga é o verme que causa a doença ascaridíase. E o nome da lombriga é Ascaris lumbricoides. Daí o nome ascaridíase, a doença, né? Como é que se contrai essa doença? Como é que a gente contrai a lombriga? Tudo começa ingerindo alimento e água contaminada, com ovos da lombriga, de uma pessoa que um dia fez suas necessidades no tempo, né? Não no banheiro. Mais uma doença onde o saneamento básico é importante, ou seja, usar os banheiros para fazer as necessidades significa dizer impedir que o ciclo aconteça. Outra doença de destaque é o amarelão, também conhecida como ancilostomose ou ancilostomíase. Ela é causada pelo verme Ancylostoma duodenale. Um outro verme também pode causar a mesma doença. Neste caso é o Necator americanus. E aí a doença passará a se chamar necatorose. Um outro nome popular dessa doença é a doença do jeca tatu. E como é que a gente contrai uma doença que tem tantos nomes? Mais uma vez, é aquela situação. Ao invés de usarmos banheiro, vamos realizar nossas necessidades, né, fazer nossas fezes no campo aberto. E aí, junto com as fezes, tem ovos do ancilóstoma. Bem, desses ovos nascem larvas. E aí acontece o grande momento. Ao invés de usarmos sapatos, chinelo e companhia, a gente está descalço andando. E aí a larva vai e penetra na pele. Lembra da esquistossomose? Então, algo semelhante, só que aqui no solo. Esta larva vai entrar na nossa corrente sanguínea e vai dar origem ao verme adulto, que por sua vez coloca mais ovos e aí o ciclo não para mais. Como nos prevenirmos dessa doença? Simples, usando sapato. E é justamente aí que temos uma curiosidade para te contar. A doença se chama doença do jeca tatu devido a uma campanha de prevenção realizada há muito tempo atrás pelo grande escritor infantil Monteiro Lobato, o qual criou o personagem Jeca Tatu como uma pessoa do interior, descalço, com chapéu de palha, calça dobrada na canela e camisa xadrez. Ele e sua família viviam doentes de amarelão por andarem descalços. Um dia, os médicos chegaram à sua casa e presentearam toda a família com calçados e tratamento com vermífugos. Passados alguns meses, quando os médicos voltaram, viram Jeca Tatu e a família corada, bem disposta e forte. Estavam curados e educados. Essa era a moral da história da campanha: fazer o povo andar calçado e evitar que a doença continuasse a se propagar. E agora eu volto com a pergunta. O Jeca Tatu era uma pessoa preguiçosa ou doente? Hein? Doente, é claro. Ele tinha um amarelão, por isso tinha o verme que sugava muito sangue e ele contraía anemia, daí amarelão. E uma pessoa que tem anemia não tem vontade de fazer quase nada. Tranquilo? Com os remédios que ele tomou e a profilaxia de usar sapatos, ele conseguiu sanar o seu problema. E agora uma grande doença, a filariose ou elefantíase. Esta dá medo pelo seguinte: essa doença é causada pelo verme Wuchereria bancroft e é transmitida por um mosquito chamado Culex fatigans. Esse mosquito tem o comportamento de nos picar durante a noite. Ele não nos pica durante o dia. Por isso, nós só vamos contrair a doença à noite e, de preferência, de madrugada. Esse verme ataca diversos órgãos, mas ele prefere o sistema circulatório linfático.
Esse verme se multiplica tanto no sistema linfático que acaba entupindo esses vasos, os vasos linfáticos. E o que acontece é que os órgãos, né, as pernas, os braços, tudo acaba inchando, ficando enorme. Daí o termo elefantíase, porque a perna, né, no caso, vai se parecer com a de um elefante. Mas não é só a perna não, o braço, a mama e outros órgãos. Então, como nos prevenirmos dessa doença? É simples, impedindo que o mosquito nos pique. E como fazer isso? Ora, usando inseticidas, tela nas janelas e portas, domínio mosquiteiro, entre outras medidas. O fato é, não podemos deixar o mosquito nos picar. Essa doença é difícil de curar e por isso sempre é melhor prevenir. Agora fica uma lição depois de tantas doenças que eu te falei. Todas elas acabam sendo um caso de saneamento básico. Por isso, se você se informar de medidas de saneamento básico e ainda ajudar seus pais a se informarem disso, grande parte das doenças do país vão ter melhora. Tranquilo? Até a próxima. Olá, pessoal. Olá, professora Marisol, como vai? Tudo bem? Hoje eu tenho algumas perguntas para te fazer a respeito dos parasitas que tanto incomodam a gente. Vamos lá? Vamos lá. Em que lugares do Brasil a esquistossomose e a filariose são mais comuns? Geralmente norte e nordeste. A esquistossomose, ela é mais comum em locais onde nós temos águas paradas, lagos e lagoas. Já a filariose, ela é transmitida por um mosquito, então são as pessoas que têm contato com estes mosquitos. Nossa, então é mais comum do que a gente imagina, não é? Infelizmente sim, e estas doenças são muito graves e matam muitos brasileiros. Eu estou me lembrando aqui agora, existem algumas culturas onde as pessoas comem carnes cruas. Esse tipo de alimentação, como o quibe cru, por exemplo, pode que é gostoso. Não é? Ele pode transmitir esse tipo de verminose que a gente está estudando na aula? Sim, especialmente a teníase. No entanto, as carnes inspecionadas pelo Ministério da Saúde são carnes que normalmente são de boa procedência, mas o ideal é consumirmos sempre carne bem cozida para que estes parasitas não nos causem problemas. E tem também a salmonelose, que é uma doença causada não por um parasita, mas sim por uma bactéria e que pode nos causar infecção intestinal. A carne de frango mal cozida pode ter salmonela. Bom, se tomarmos cuidado, a gente pode saborear esses pratos tranquilamente. E como são gostosos, não é? Muito obrigado pelas informações, professora. Até mais. Tchau. Olá, e aí, tudo bem? Vamos testar a nossa aula de hoje? Aliás, eu quero testar você, eu quero saber se você vai saber me responder a diferença entre um quinidário e um espongiário. Vamos lá? Vamos lá. O primeiro animal que eu vou te mostrar é justamente este, lindo, olha o fundo. Que animal é este? Pensou bem, a esponja. Você deve ter visto alguma característica para lembrar a esponja. Que característica seria esta? Perfeito! Os poros, por sinal, é que dão nome ao grupo, poríferos. Mas vamos avançar. Agora eu vou te mostrar um outro animal que é muito interessante e se parece, inclusive, com as esponjas. Olha ele aí. Que animal é este? Parabéns! Agora você realmente já sabe diferenciar um quinidário de um espongiário. Esse quinidário pólipo tem um nome, inclusive, chama-se coral cérebro. Vamos avançar, vamos ver se você está indo bem, vamos ver se você vai chegar no 10. Agora eu vou te mostrar um outro animal. Esse animal ainda é um pólipo, só que tem uma característica aqui que é comum, a pólipo é a medusa. Que característica é esta? Legal, aliás, eu digo, cuidado com os tentáculos de medusa e pólipos, porque lá tem uma célula que libera uma substância que queima. Que célula seria essa? Não só é uma célula importante, como também dá nome ao grupo, ó. Quinidócito, quinidários. E agora vou te mostrar um outro grupo de animais que não tem nada a ver com quinidários nem com espongiários. Olha só esse animal. Olha que lindo. Que animal é este? Perfeito. A planária
é um plateuminto. Olha que coisa mais linda, verde e tal. Existem planários de todas as cores. Essa é uma planária que está na água do mar, mas tem planárias também de água doce. E que característica que eu vou te mostrar agora seria muito típica das planárias de todos os plateumintos? Vamos ver? Ó, que estrutura é essa? Que célula é esta? Essa estrutura, a célula flama, ela é responsável pela excreção dos plateumintos. Mas agora eu vou te mostrar um animal que eu não sei se você vai gostar não. Vamos ver. Olha só, ele é meio nojento. É uma lombriga, é um parasita e causa uma doença, a ascaridíase. Como todo nemateuminto, apresenta uma característica típica, só eles têm. E vou te mostrar agora. Atenção! Pá! Olha! Que característica é essa? Perfeito! Tanto que os nemateumintos podem ser também chamados de pseudocelomados. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje.